Olá, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Para quem não me conhece, eu sou Charles Oliveira e eu comecei aqui no canal uma série de estudos com o tema Estudando a Bíblia com Charles Oliveira. Nós já estudamos sobre a Bíblia Sagrada, já estudamos sobre a beleza da criação divina, sobre a origem do mal. Todos os vídeos estão aí no canal, tá? Já estudamos sobre o plano da salvação. Já estudamos sobre fé, arrependimento e confissão. Foi o nosso último estudo. E o tema de hoje, eu gostaria de convidar você que está me assistindo neste momento para estudarmos sobre os sinais da volta de Cristo. Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, pois o seu like ajuda a engajar o vídeo para que outras pessoas, para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. Comente aí nos comentários suas dúvidas, se você gostou do vídeo, se você não gostou também, pode comentar. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos do WhatsApp, com suas redes sociais. E se você ainda não foi inscrito ou não foi inscrita no canal, que você se inscreva e que você ative o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal ou fazer uma live, como eu estou fazendo também, que você possa receber uma notificação aí no seu celular. Recados dados, feche seus olhos e vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai que nos céus habita, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para ouvir a Tua voz. Fala conosco através do estudo de hoje, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como disse, estamos estudando, o tema de hoje é Sinais da Volta de Cristo. Aqui tem um texto para a introdução do assunto. Eu quero deixar uma coisa aqui bem claro. Aqui no meu canal não existe professor. Professor é Deus. Eu sou apenas um instrumento dele para falar ao seu coração. Tá bom? O texto para a introdução do assunto diz assim: Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, e Jesus gostava de ir ao Monte das Oliveiras, pois tem vários textos na Bíblia que falam isso, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, que é a base do nosso estudo de hoje. Mateus capítulo 24. Já deixa a sua Bíblia aberta lá. O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? Esse é um tema importante para nós, né? Porque nós estamos vendo aí muitas coisas acontecendo e muitas pessoas não sabem por que estão acontecendo e nós vamos entender hoje, agora. Para quem não sabe, eu criei um roteiro para que o vídeo não fique muito longo, né? Todos os textos da Bíblia eu anotei aqui nesse caderno, tá? Aqui, ó, estão anotados. Mas quando eu falar aqui os textos, você dá uma pausa no vídeo, procura o texto na Bíblia, depois você clica novamente no vídeo e me acompanha na leitura, tá bom? Aqui, o primeiro texto, a primeira pergunta diz o seguinte: Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? O primeiro texto está lá em Mateus capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 6, 7 e 10. Vocês estão ouvindo aí no fundo o barulho de uma roçadeira roçando o mato aqui próximo. Porque esse microfone que eu estou usando, ele capta tudo. Mas em nome de Jesus, irei comprar um microfone que possa reduzir o barulho externo para que a qualidade dos áudios dos nossos vídeos
possa ficar ainda melhor, pois é para o nosso Deus. Aí, pergunta 1. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, versículos 6, 7 e 10 diz o seguinte: E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque, versículo 7, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Próximo texto, para continuar a resposta dessa primeira pergunta, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Versículo 1 diz assim: Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo isso está acontecendo ou não está? Está, né? Então, nós estamos ouvindo falar de guerras, de rumores de guerras. Nós estamos vendo nação se levantando contra nação o tempo todo, os noticiários estão aí. E aqui fala também que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não vou nem citar a África, mas procure aí na sua cidade, observe a sua cidade, onde você mora. Tem pessoas passando fome aí. Aqui também na cidade onde eu moro tem pessoas passando fome. E isso, tudo isso que foi citado aqui, são sinais. Alguns dos sinais. Mas nós não devemos nos assustar. Nós temos que ficar atentos. Segunda pergunta: que 3 grandes sinais no mundo natural, já vimos do mundo social, agora está falando do mundo natural, indicam a proximidade da volta de Jesus? Volta lá para Mateus capítulo 24 e vamos ler os versículos 7 e 29. Mateus 24, verso 7 diz assim: Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. De vira e mexe acontece, nós vimos noticiários aí, terremotos em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, que é um país que não tem terremotos assim constantes, né? Nós vemos aí noticiários, aconteceu um terremoto em tal cidade do Brasil, em tal estado do Brasil, lugares onde não é natural acontecer. Escurecimento do sol e da lua. O primeiro escurecimento do sol e da lua aconteceu no dia 19 de maio de 1780. E eu fiz uma pesquisa no Google. Está lá no site Wikipedia. Diz assim, o primeiro escurecimento do sol e da lua aconteceu no dia 19 de maio de 1780 na Nova Inglaterra e em partes do Canadá. Esse evento ficou conhecido como o Dia Escuro e foi caracterizado por uma escuridão profunda durante o dia, que exigiu o uso de velas. A causa principal desse fenômeno parece ter sido uma combinação de fumaça de incêndios florestais, neblina espessa e céu encoberto. A escuridão começou às 10 horas e 30 minutos em Cambridge, Massachusetts, e durou até a meia-noite. E também fala sobre a queda de meteoros, né?
A primeira queda de meteoros aconteceu no dia 13 de 11 de 1833. Eu fiz uma pesquisa também no Google, pode pesquisar aí. Diz assim, ó, a primeira queda de meteoros aconteceu em 13 de novembro de 1833, nos Estados Unidos, especificamente na região leste do país. Esse evento ficou conhecido como a Grande Chuva de Meteoros Leônidas, de 1833, e foi visível principalmente na costa leste dos Estados Unidos, até o sul da Flórida. Estima-se que mais de 200 mil meteoros foram vistos durante as 9 horas do pico do evento, com taxas de até 70 mil meteoros por hora. A região afetada incluía áreas desde a costa leste até as montanhas rochosas na América do Norte. Pode dar uma pesquisada aí no Google, né? E que você vai encontrar esses relatos. Vamos para a pergunta 3. Na pergunta 3 está escrito assim: que sinais seriam vistos no mundo religioso? Nós já vimos no mundo social, no mundo natural e agora no mundo religioso, antes da volta de Cristo. Aí vamos continuar aí em Mateus capítulo 24 para responder essa pergunta. Só que nós vamos ler os versículos 4, 5, 11 e 24. Diz assim, ó: Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Vamos dar uma pausa aqui. Esses grandes sinais e prodígios que Jesus está falando são milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Essas pessoas, esses falsos profetas, eles irão enganar, infelizmente, tentar enganar até os eleitos de Deus. É isso mesmo. Então, haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios, que eu falei, que são milagres. A iniquidade será multiplicada. Está lá no versículo 11. E também 1 João capítulo 3, versículo 4. Eu vou tentar abrir aqui 1 João capítulo 3, versículo 4. Que eu não coloquei aqui no roteiro, mas vamos aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí tem aqui umas perguntas para continuarmos aqui a resposta da pergunta 3. Qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Para responder essa pergunta, está lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim, ó: assim como surgirão falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Misericórdia. Verso 3: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Amém, né? Então essas pessoas são movidas por avareza, por dinheiro, por ganância.
o que atrai pessoas a esses falsos líderes? Para responder essa pergunta, que é a continuidade da pergunta 3, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Diz assim, ó: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhes direi claramente: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, essas pessoas, elas vão por amizade, alguém convida essas pessoas, elas vêm doutrinas que não têm base na Bíblia nenhuma, e o que atrai essas pessoas são sinais, prodígios e curas, ou seja, são milagres. Essas pessoas vão baseado em interesses próprios. Pergunta 4. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Olha aí. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Está lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 14. É o versículo que nós vamos ler agora. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este evangelho do reino que o texto aqui fala, está se referindo a um evangelho que fala sobre 3 coisas: sobre salvação, sobre arrependimento e sobre obediência. Esse é um tema que nós vamos estudar mais para frente. Então, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Só depois que esse evangelho que fala sobre essas 3 coisas que eu citei aqui for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Pergunta 5. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Isso está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. O que fazer para não ser enganado? Para responder essa pergunta, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo João diz assim: Amados, não deem créditos a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E aqui nós vemos a preocupação do apóstolo João. Aqui ele fala que nós não devemos dar créditos ao espírito, a qualquer espírito, mas nós devemos provar se os espíritos vêm de Deus ou se vêm de Satanás. E como é que nós provamos? Se tudo aquilo que essas pessoas pregarem estiver aqui, na Bíblia. Foi como os bereanos fizeram com Paulo, quando ele foi pregar lá na sinagoga deles. E tudo que Paulo falava, eles iam para a Bíblia. E eles conferiam que realmente estava na Bíblia, o que Paulo falava. Assim nós devemos fazer. Pergunta 6. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Pergunta bem interessante. E tem 2 textos aqui para nós respondermos essa pergunta. O primeiro está lá em Mateus capítulo 7. Volta aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Vamos ler o versículo 15. Mateus 7,15 diz assim: Cuidado com os falsos profetas, que se apacentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes ou lobos devoradores, como dizem outras versões. Aqui nós vemos também uma preocupação de Jesus, assim como o apóstolo João, que nós temos que ficar atentos, temos que ter cuidado.
Outro texto para responder essa pergunta está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Lá o texto vai dizer assim: ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, aqui nós vemos que nós temos que estudar a Bíblia, porque para nós não cairmos nos enganos de Satanás e nos enganos dos seus agentes, que ele tem muitos agentes, inclusive dentro das próprias igrejas, de algumas, né? E para ver também se o que as pessoas que estão pregando o evangelho, se estão, tudo que eles falam estão na Bíblia ou não. E nós vemos também que na Bíblia tudo é difícil de entender, por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Pergunta 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? E aí, como eu devo saber se uma doutrina é verdadeira? Para responder essa pergunta, abra sua Bíblia em João, capítulo 7, versículo 17. João 7, 17. Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Isso aqui é o próprio Jesus falando. Ele está em uma discussão com os líderes religiosos daquela época, os líderes judeus, e ele está falando, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina que Jesus estava ensinando, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E como é que nós sabemos isso? Se o que está sendo ensinado, se é da vontade de Deus ou se essas pessoas que pregam o evangelho falam por si mesmas. Isaías capítulo 28, versículo 10 vai dizer o seguinte: porque nos fala como as crianças. Isaías capítulo 28, versículo 10. Porque nos fala como as crianças, repetindo palavras e frases, uma palavra depois a outra, um pouco aqui e um pouco ali. Essa expressão aqui faz uma comparação, né? É como se você estivesse ensinando a uma criança, repetindo palavras e frases. Essa versão aqui está na versão Nova Revista Almeida Atualizada. Repetindo palavras e frases, uma palavra depois a outra, um pouco aqui e um pouco ali. Em outras versões, fala assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nós temos que pegar um pouco de cada livro da Bíblia para nós entendermos sobre aquele determinado assunto. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos estudando sobre os sinais da volta de Cristo. E nós estamos pegando várias partes da Bíblia para nós entendermos sobre esse tema. Então, nós temos que, como saber se uma doutrina é verdadeira? Nós temos que ver se a doutrina está de acordo com toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Nós temos que ver se a doutrina é baseada em um só livro da Bíblia, ou só no Novo Testamento, ou só no Antigo, se isso é falso, é uma afirmação falsa, né? Nós temos que ver se a doutrina está de acordo com toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E se a doutrina for baseada em uma parábola ou poucos versículos da Bíblia, isso é afirmação falsa. Nós temos que ver se a doutrina está de acordo com toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Simples assim. Pergunta 8. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Essa é uma pergunta bem interessante. E para responder essa pergunta, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro está lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse, perto de 1 João, por ali, pelaquela região. E o texto vai dizer o seguinte, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém se perca ou pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus ele está demorando para voltar a esta terra porque ele é paciente. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. Mas para que Jesus possa voltar a esta terra, eu e você precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos pregar o Evangelho. Pergunta 9, a última pergunta desse estudo de hoje. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? Para responder essa pergunta, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21, e nós vamos ler o versículo 28, o versículo 34, e depois nós vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é um versículo bastante conhecido. Lucas 21, versículos 28 e 34 diz o seguinte: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levante-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Nós temos que ficar alegres, porque a redenção de Cristo está se aproximando, amém? E o último texto desse estudo, Mateus capítulo 6, versículo 33, aqui fala: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Nós devemos buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a justiça dele. Vamos recapitular o nosso estudo de hoje. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Amém por isso. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. E, infelizmente, momentaneamente, o falso está sendo mais pregado. E é onde eu e você temos que pregar o verdadeiro evangelho. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? Agora, temos aqui um compromisso de fé. Esse compromisso de fé, como eu sempre falo, você não vai fazer comigo, mas sim com o nosso Deus. Diz assim: Você, meu irmão e minha irmã, crê que estamos vivendo no tempo do fim? Eu creio. E você? Você crê? Se você crê, digita aí nos comentários: sim, eu creio que nós estamos vivendo no tempo do fim. Você, meu irmão e minha irmã, deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Se sim, digita aí nos comentários: sim, eu desejo conhecer e praticar toda a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Você, meu irmão e minha irmã, quer se preparar para a volta de Cristo? Eu quero me preparar. E você? Você quer se preparar para a volta de Cristo? Se sim, digite aí nos comentários: sim, eu quero me preparar para a volta de Cristo. Se possível, feche seus olhos e vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai que nos céus habita, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor mais uma vez falou no nosso coração. Hoje nós estudamos sobre os sinais da volta do teu Filho amado Jesus Cristo. E por isso, eu e o teu filho e a tua filha, nós cremos que estamos vivendo no tempo do fim. Nós desejamos conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. E nós queremos, Pai, nos preparar todos os dias para a breve volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, derrame chuva de bênçãos na vida do teu filho, na vida da tua filha que está me assistindo neste momento. Que tu continue conosco, nos perdoe, nos purifica e nos encha com o teu Santo Espírito para nós pregarmos o teu Evangelho. Continua conosco durante esse dia que é desconhecido para nós. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Se você gostou do vídeo, curta,
pois o seu like ajuda a engajar o vídeo para que o YouTube possa recomendar os meus vídeos para outras pessoas. Comente nos comentários o que você achou do vídeo, o que você entendeu dos textos, se você tem alguma dúvida, que assim que eu visualizar o seu comentário eu irei responder. Compartilhe com seus contatos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Kawaii, do TikTok, em todas as suas redes sociais. E se você ainda não foi inscrito ou não foi inscrita no canal, que você se inscreva e que você ative o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal, que você possa receber uma notificação aí no seu celular. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, que terá como tema a volta de Cristo. Amém.